está em destaque é justamente a cortical. E essa região que só tem vasos, tecido conjuntivo, é a medular. Certo? Então isso tudo aqui é a medular e essa aqui é a cortical. Certo? Vamos lá. O epitélio está aqui, ó. E o conjuntivo coladinho com ele, quase que você não percebe. Está aqui. Então isso aqui é o mesovário. Tá? E aí o pessoal só fala do epitélio, mas na verdade é uma serosa. O pessoal acaba se esquecendo disso. Né? Pessoal, esse mesovário, que o pessoal acaba só falando do epitélio germinativo, tinha esse nome, né, chamado epitélio germinativo, porque acreditava-se logo no começo que as células germinativas primordiais, elas eram originárias desse epitélio. Pensava que essa era a origem das células germinativas primordiais. Mas com o tempo descobriu que, na verdade, é apenas um epitélio revestindo uma serosa o ó. Entre esse epitélio aqui e a parte mais interna, existe essa camada conjuntiva que recebeu o nome de túnica albugínea. Essa túnica albugínea, é melhor chamar ela de, acrescentar aqui e colocar falsa albugínea, que é como os livros chamam, né? Chamam de falso albugínea, porque na verdade ela não tem aquele arranjo fibroso, né, lá da túnica albugínea que a gente tem no testículo, mas tem uma posição semelhante. Essa túnica albugínea faz toda uma diferença numa mulher que tem cistos, e eu até comentei. As mulheres que têm ovários policísticos, essa túnica albugínea é muito larga. Os folículos primordiais, que são esse aqui, estão muito longe e acaba tendo dificuldade para sair. Então, quanto maior for essa túnica albugínea, maior é a dificuldade desses folículos conseguirem chegar à superfície, né? Então, muitas vezes os folículos crescem, se formam, mas não conseguem se exteriorizar, né? Liberar o ovócito. Então, vai formando cistos dentro do ovário, né? Então, esses folículos que estão aqui são os folículos primordiais. O que é um folículo primordial? Então, vamos fazer a representação de um folículo primordial. Ele é um ovócito, o núcleo e as células planas na superfície. Não, porque é o seguinte, o livro só vão falar do epitélio germinativo, que é o epitélio que reveste o ovário. Mas, na verdade, isso é um mesovário. O que está cobrindo, na verdade, é um mesentélio que está cobrindo o ovário, certo? Que é esse epitélio. Se é um mesovário, ele tem que ter um conjuntivo, por mais delicadozinho que seja, tem que ter umas fibrinhas de colágeno perdido nele, porque esse epitélio não está solto, né? E se é um epitélio, tem que ter alguma coisa nutrindo ele. Então, tem que ter um conjuntivo, por mais simplório que ele seja. Isso aí está colado com a túnica albugínea, com a falsa albugínea. Então você não consegue separar o que é o mesovário, o que é a túnica albugínea. Na verdade é um conjuntivo colado com outro conjuntivo. O que é que você tem? As células epiteliais. Então, muitas vezes escreve assim, epitélio germinativo, túnica albugínea, camada cortical chamada medular. Mas lembre que esse epitélio é um mesovário. E se é um mesovário, ele tem que ter um conjuntivo coladinho com ele. Porque é uma serosa. Não é uma serosa, toda serosa no epitélio mais tecido conjuntivo, sendo que ele vai grudar com a túnica albugínea. Você não vai conseguir separar isso. Tá? Vamos lá. E esse epitélio, né, do ovário, muitas vezes ele é chamado de epitélio germinativo. Mas eu vou colocar isso aqui entre aspas, porque isso é extremamente criticado. Mas no livro sempre eles falam do epitélio germinativo. O epitélio germinativo. Por que o termo germinativo? Porque no passado, antes de eu nascer,
acreditava que esse epitélio era o que dava origem às células primordiais. Mas as células primordiais, ela tem uma origem totalmente diferente e não é essa. Vamos lá. Aqui são os folículos primordiais. Vamos dar um detalhe aqui. 3 milímetros. Já estou passando da hora. Que coisa ótima. Era para ter terminado isso. Ó. Aqui é um folículo primordial. Não dá para a gente ver as células planas ao redor, por conta da nitidez da câmera. Certo? Mas aqui é um folículo primordial. Certo? Aqui é um núcleo, nuclear, e não dá para a gente distinguir as células planas ao redor. Vamos voltar para de 10. A nitidez dela fica melhor. Então os folículos primordiais são todos esses aí. Aí nós vamos ver folículos maiores. Isso é um folículo grande.